pensar sempre. Primeiro que a gente tem a célula endócrina, e essa célula ela pode morar em órgãos não endócrinos, ou como eles são endócrinos, ou fazendo parte de glândulas ou órgãos endócrinos. Tudo bem aqui? Tá, vamos começar então a pensar nessas glândulas ou nesses órgãos endócrinos. A primeira glândula, e é órgão, que é a gente chama de glândula mestre, que é a hipófise, também conhecida como pituitária. Esse nome é bem antigo, mas em inglês ele é muito falado, né? Escrito, enfim. Nós temos uma lâmina para a gente estudar a hipófise, vai ser a primeira glândula que nós vamos falar sobre ou abordar, né? E ela é uma glândula ou um órgão endócrino. Então a gente tem aí várias células que constituem essa glândula que produzem hormônios, e nós vamos ver. Hipófise está totalmente associada com o hipotálamo. E o hipotálamo também apresenta neurônios secretores que moram em núcleos que, vamos falar assim, controlam toda a funcionalidade da parte glandular e nervosa, porque a hipófise tem duas partes, nós vamos ver o controle direto e indireto da hipófise, né, sob a ação do hipotálamo. Então a gente vai falar de hipófise, não temos lâmina de hipotálamo, mas a gente vai acabar falando sobre o hipotálamo também, por conta desse controle. Depois nós temos glândulas, que são órgãos, que são as suprarrenais, as antigas adrenais. Para mim, escrever adrenal ou suprarrenal tanto faz, né? Mas a número anatômica hoje em dia prefere aí suprarrenal, né? Agora a gente chega para a ilhota, e eu fiz aí esse jogo da velha. O que eu quis dizer? Na verdade, ilhota, ela está dentro de um órgão, né? Que é uma glândula, que é o pâncreas. Então nós temos um aglomerado de células, não separadas da parte exócrina do pâncreas por uma cápsula, mas elas moram lá dentro, e o órgão, teoricamente, como um todo, não é um órgão, uma glândula endócrina, dá para entender isso, né? Então nós temos um aglomerado dentro de um órgão, né? Ou de uma glândula, por isso que tem esse sinal aí. Já conhecemos, vocês conhecem a tireoide, ilhota pancreática também, nós já falamos, né? Já conhecem a tireoide, a paratireoide, por cima a paratireoide, porque na mesma lâmina tem as duas, mas a tireoide a gente já falou bastante a respeito dela, né? Estudamos bastante a tireoide quando nós fizemos, discutimos tecido epitelial de revestimento no próprio glandular. Hoje a gente vai recordar e falar um pouco mais além do que vocês já têm conhecimento. Então, glândulas que são órgãos, né, e não tem aí um pedaço dentro de um outro órgão, né, que é o caso da ilhota. E a pineal, nós não temos lâmina, mas eu acho importante falar sobre ela por conta do produto de secreção que ela libera, ou fabrica, que é a melatonina, que está muito na moda. Aí as pessoas tomam melatonina e assim por diante, né? Então a gente vai falar um pouquinho da pineal como curiosidade, mas nós não temos cortes histológicos da mesma. Então, na verdade, nós temos hipófise, que é novidade, suprarrenal, que é novidade em termos de morfologia para vocês, tireoide, paratireoide não, e pâncreas também não é novidade, vocês já conhecem aí a lâmina. A gente vai olhar agora mais olhando para pâncreas, tireoide, paratireoide, em termos de sistema endócrino, né? Abordando mais aí produtos de secreção, enfim. Tá, além dessas glândulas, ou pedaços, né, ou células que moram dentro de uma glândula, nós temos outras que não são glândulas verdadeiras endócrinas. Então vamos começar pelas gônadas, né? A gônada ou testículo ou ovário apresentam células capazes de produzir hormônio. Então vamos pensar lá na gônada, quem produz? Que hormônios que a gente tem lá nas gônadas? No caso do testículo. De quem que eu estou falando? Testosterona. Célula de Leydig. É uma célula intersticial que mora no conjuntivo entre os túbulos seminíferos. Tudo bem? Nós temos também uma outra célula que sofre ação do FSH, que é a célula de Sertoli. Então ela tem receptor para uma gonadotrofina. E toda a espermatogênese acontece nos braços dessa célula. Não são células, não são glândulas endócrinas ou órgãos endócrinos, dá para entender isso, né? A mesma coisa os ovários. Os ovários também são glândulas que apresentam, né, células capazes de produzir, por exemplo, estrógeno. Como que era a mesma história do estrógeno? Eu tinha células da teca interna, lembram, né, as murais, que produziam a androstenediona. E as células
tudo errado. Na teca interna, produziam androstenediona. E as células murais granulosa convertiram essa androstenediona em estrógeno. Vocês lembram disso? Também não fazem, elas fazem parte de uma estrutura, mas elas não produzem a própria glândula, né? Além disso, lá no ovário nós temos a progesterona produzida pelo corpo lúteo, tudo bem? Então, só para ter ideia que são células que moram em outros locais, né? Que não são o próprio órgão. O coração pode ser considerado uma glândula endócrina porque um tipo de cardiomiócito, existem 3, o secretor, o do sistema de automação, né, de controle próprio da contração, e o cardiomiócito contrátil, né, um deles, que é o secretor, é esse aqui que produz o peptídeo natriurético atrial, né, tá dentro de um órgão que não é endócrino, né, rins. Quem são os hormônios, por exemplo, que é muito conhecido, produzido pela célula justaglomerular, a renina, né, que a gente viu toda a história, também é uma célula lá que mora dentro de um órgão que não é o próprio órgão endócrino, né. Hipotálamo, nós vamos falar dele com os neurônios liberando esses hormônios de liberação ou de inibição, né? Placenta, deve ter sido abordada na embriologia. O timo, que nós vimos recentemente, que produz não só a timosina, mas outros hormônios. Ele é uma glândula, mas não é uma glândula endócrina. Ele produz células reticulares que produzem hormônios, né? E finalmente, olha lá, tecido adiposo, que é considerado o órgão adiposo, o nível ocular, e o fígado, que também não é uma glândula endócrina por si só, né? Então, todas essas estruturas, células ou tecidos abaixo, né, que nós falamos aí de cônadas até fígado, não são a própria glândula endócrina. Tudo bem até aqui? Mas são células que moram lá dentro desses órgãos, né, e produzem hormônio. Ou a própria célula, no caso a endócrino, e assim por diante. E nós temos aí também, fazendo parte do sistema endócrino, o grande sistema neuroendócrino difuso, aquela coleção de células espalhadas pelo corpo todo, né? Células também conhecidas como células APOD, né? E que elas coletivamente formam o maior órgão endócrino, porque está distribuído por todo o corpo, e nós já falamos, cada célula recebia uma letra. A C, por exemplo, é a célula parafolicular lá da tireoide, não sei se vocês lembram, que produziam calcitonina, e assim por diante, né? Então nós temos células unicelulares, glândula unicelular, capaz de produzir hormônios ou fatores que controlam localmente, de maneira parácrina, a funcionalidade de outras coisas próximas. Tudo bem até aqui? Então eu queria que ficasse bem claro que a gente vai estudar glândulas que são órgãos, né? Mas também sabemos que não são, existem células endócrinas em órgãos não endócrinos, em glândulas não endócrinas, né? E algumas já foram faladas aí. No finalzinho dessa apresentação, da próxima aula, a gente vai falar desse sistema neuroendócrino difuso, um pouco além do que vocês já conhecem também. Tá, vamos seguir. Essa é a morfologia, o esquema, né, da célula endócrina. Então, a gente sabe que o produto de secreção que ela produz é um hormônio liberado no sangue, né? Pode ser um fator, às vezes, como o próprio fígado, se a gente voltar aqui, né? O fator de crescimento derivado do fígado 21 cai na circulação, mas não é um hormônio, tudo bem? Então, a maioria, quando a gente fala de células endócrinas, elas produzem hormônios, mas nem tudo que cai no sangue produzido é hormônio, né? Tá, a gente vai falar diretamente dessas células que acumulam o produto, então, em grânulos, né? E liberam aí para capilares. Vocês lembram qual é o tipo de capilar que está mais associado à glândula endócrina? Fenestrado. Exatamente. E a gente tem aí, sob a ação de parte autônoma do sistema nervoso simpático e parasimpático, o controle, então, da funcionalidade dessas glândulas. Claro que as células que estão aí presentes estão sob esse controle também, né? O que mais que nós podemos falar dessa célula endócrina? O polo secretor é diferente da exócrina. O polo secretor dessa célula fica voltado para o conjuntivo, onde mora o capilar, né? Por exemplo, se a gente estiver pensando numa célula exócrina, para onde fica voltado o polo secretor? Por uma superfície livre, interna ou externa, tudo bem? E a base é que fica voltada, no secretor, né, para lâmina basal. Essa célula também tem lâmina basal, né? Então eu quero diferenciar aí que
O produto de secreção sempre vai estar voltado para o local que carrega o capilar. No caso aí o conjuntivo, né, que reveste. O que mais? Os hormônios, eles caem, então, inicialmente no interstício, nesse fluido intersticial, nesse líquido intersticial. Depois eles caem na corrente sanguínea, capilar fenestrado. E aí eles vão atuar em todo o corpo, cuja célula-alvo tem um receptor para esse produto, para esse hormônio. Então, muitas vezes, ele atua muito longe, muito distante do local onde ele foi produzido. E é exatamente isso a proposta do sistema endócrino, né? Então, por exemplo, as gonadotrofinas, o FSH e o LH, são produzidos lá na hipófise, caem na circulação e vão atuar no testículo, no ovário, longe da hipófise. É nesse sentido que a gente fala em termos de comunicação, né? Que o local de ação é bem longe e não perto, né, do que a gente tem aí como comunicação. Comparado com o sistema nervoso, cuja função é comunicação, a comunicação é muito perto, né? Neurônio, célula glandular, assim por diante. Aqui não, é bem longe, né, geralmente. Não é novidade, eu acho que isso para vocês. Tá, vamos falar quanto à natureza química de hormônio. Os hormônios, eles podem ser peptídicos, polipeptídicos, proteicos, de uma maneira geral, podem ser derivados de aminoácidos, podem ser esteroides. E aí tem uma lista, né, desses hormônios. Claro que a gente não vai ficar decorando, vou falar aqui qual é a natureza química do hormônio do ADH, qual é a natureza, não, né? Mas alguns a gente já sabe. Por exemplo, o hormônio esteroide, testosterona, estrógeno, a gente já sabe, eu tenho uma ideia que é o hormônio esteroide, né? Então, de uma maneira geral, os hormônios podem ter várias naturezas químicas. Se ele for um hormônio esteroide, qual é a maquinaria interna mesmo da célula que produz, que tem que ter, que a gente já viu? É a mitocôndria conquista tubular, né? E a matéria-prima, que é o colesterol. Tudo bem? A gente já viu isso. Então, algumas coisas a gente já passou sobre, né? Tá. Como que vai ser o receptor da célula onde o hormônio vai atuar? Que é o que vem abaixo. O receptor, ele pode ser na membrana da célula, nós temos dois aí. Ou ele pode ser citoplasmático, ou ele ainda pode ser nuclear. Então isso vocês vão ver muito bem lá na fisiologia, na farmaco, porque muitos, vamos falar assim, muitos medicamentos atuam sobre esses receptores. Inclusive eles podem ser nucleares, né? Então, só para chamar a atenção aí, que vocês vão ver a grande variabilidade que tem na posição desse receptor. E a gente pensa, receptor proteína de membrana, nem sempre ele é. Ele pode ser, inclusive, citoplasmático, inclusive nuclear, né? Só para vocês terem uma ideia. Tá, vamos seguir. Como que essas glândulas, se a gente estiver pensando em glândula, apareceram? Isso aqui também não é novidade. Sempre uma glândula vem da invaginação de uma superfície, um epitélio de superfície livre, seja ele interno ou externo, né? Então esse esquema está mostrando exatamente isso. Essas células epiteliais invaginam para o conjuntivo subjacente e a parte inicial, né, na verdade, próxima ao epitélio, né, ela vai desaparecer. E a célula perde, então, o contato com a superfície livre que a originou. Né? Então não tem ducto, nenhuma glândula endócrina tem ducto, né? E a única forma dela liberar o seu produto de secreção vai ser pro sangue, tudo bem? Então isso aqui também não é novidade, a gente já viu isso aí, né? Elas não apresentam ducto, essa parte proximal é degenerada e ele só fica com a parte mais distal, que pode ser de dois tipos. Vocês lembram quais eram os dois tipos? Cordonal, a grande maioria. E qual era o outro? Folicular ou vesicular, né? O mais comum é folicular, que é quem, por exemplo? A tireoide ou tireoide, né? Tá, então nós vamos falar os dois tipos aí. Cordonal é a grande maioria e esses cordões estão aí envoltos por conjuntivo, obviamente, é célula epitelial, né? E o conjuntivo que as reveste, rico em capilar. A gente já sabe que a maioria é fenestrada. Ou ela pode ser folicular, onde o hormônio, na verdade o pré-hormônio, ele é guardado extracelularmente. Ele não está dentro da célula. Quando é cordonal, o hormônio é produzido, o produto é produzido e liberado no sangue.
Aqui não, ele fica guardado de maneira extracelular. E quando é necessário, ele é reabsorvido, transformado dentro da célula e aí ele cai na circulação sanguínea. Né? Então esse é o único exemplo que a gente tem de guardar um produto de maneira extracelular, um pré-hormônio, o único é tireoide. E o que guarda aqui dentro, vocês lembram o nome? Coloide, mas como que chamava o pré-hormônio? Tireoglobulina, né? Que morava dentro aí do folículo tireoidiano, ou de cada folículo tireoidiano. Tá, então de certa maneira é muito simples a classificação, porque eu não tenho ducto, eu só tenho adenômero, né? O ducto foi perdido durante a formação. E aí, olhando para o adenômero, a gente vai poder então classificar baseado nele. Ou ela é cordonal ou ela é folicular ou vesicular. Tudo bem até aqui? E não é novidade também. Né? Tá. Uma outra coisa que eu já mencionei, que vai aparecer aí, é o controle da própria secreção em relação ao local que está sendo produzido. Por exemplo, vamos pegar a testosterona. A testosterona é produzida pela célula de Leydig, lá no testículo, tudo bem? Células intersticiais. O próprio nível de testosterona vai controlar a célula que produz o LH, lá na hipófise. Isso a gente chama de feedback negativo. Então, a quantidade de hormônio pode fazer um feedback positivo ou negativo. A gente falou sobre isso, não sei se vocês lembram, né? Também a testosterona, o próprio nível dela pode ir lá para o hipotálamo e impedir a liberação do fator de liberação das gonadotrofinas. Então isso vai ser variável de hormônio para hormônio. Então vocês vão ouvir muito falar sobre feedback positivo que está estimulando ou negativo que está inibindo. Por exemplo, a célula de Leydig, ela produzia dois hormônios, vocês lembram quais são mais? Inibina e activina. Né? A inibina ia lá para o hipotálamo, inibia a liberação do fator liberador do FSH, e a activina fazia o contrário, estimulava esse fator de liberação. Né? Então, sempre que vocês falarem sobre sistema endócrino, vocês vão ouvir falar de feedback negativo ou positivo, né? Onde o próprio produto controla aí, de maneira negativa ou positiva, o local que está responsável pela sua produção. Tudo bem? Tá. E aí nós temos dois tipos de hormônios, vamos olhar aí. O hormônio-alvo, vou dar como exemplo a glândula tireoide, que está mostrando aí a glândula. Vamos falar do hormônio-alvo, a glândula tireoide. E ela produz um hormônio sob a ação da hipófise. Lá a hipófise, que é o hormônio trófico, vai liberar o TSH, hormônio liberador do hormônio da hipófise, né? Estimula a hipófise, o folículo tireoidiano lá. E agora ele vai liberar o T3 e o T4. Então a hipófise libera o T3 e o T4 sob a ação do TSH. Quem produz o TSH? A hipófise. Tudo bem? A gente vai ver isso aí. Tá? Então o TSH é liberado pela hipófise, vai lá na hipófise e manda ele produzir o T3 e o T4. O T3 e o T4 caem na circulação e vão atingir uma célula-alvo que tem esse receptor para o T3 e o T4. Muito distante do local onde ele foi produzido. Então nós temos aqui várias conversas, né? A hipófise liberando um fator, o hipotálamo liberando um fator de liberação desse hormônio. Tá, chegou aí. Aí uma célula produz o TSH, vai dentro da hipófise. Aí esse TSH cai na circulação, atua na hipófise. E a hipófise, tireoide. E eu falei, não, né? Tireoide. E a tireoide, por sua vez, produz o T3 e o T4 que vão atuar em células que têm receptor do T3 e do T4. Então, falando uma história rapidinha, né, sobre um hormônio, nós temos os hormônios que são chamados de tróficos e nós temos os hormônios que são chamados de alvo. O alvo é aquele hormônio que vai atuar, já pronto, tipo T3 e T4, já vai atuar sobre uma célula que tem receptor para ela. Por exemplo, testosterona. Vai atuar no receptor para testosterona numa célula muscular, estriada esquelética. Tudo bem? Quem é o hormônio trófico da testosterona? O FSH e o LH. Quem que produziu? O hipotálamo liberou os mediadores de liberação do FSH e LH, os hormônios de liberação. Né? E esse FSH e LH são produzidos aí na hipófise. E vão atuar ali, especificamente no caso da célula de Leydig, né? Lá no testículo, e a célula de Leydig, por sua vez, o que ela vai fazer?
produz a testosterona, e essa testosterona agora que é o hormônio-alvo vai atuar em locais que tem receptor da testosterona. Mais ou menos dando para entender os tipos de hormônios? Tem três, na verdade. O do hipotálamo, que é trófico, não está aqui. Que são os hormônios liberadores ou inibidores de todos esses que a gente está vendo aqui, que a gente vai falar já já. O hipotálamo. A hipófise, que vai liberar também aí os seus produtos, os seus hormônios. E eles vão atuar sobre células. Aí essas células produzem, por exemplo, a testosterona. Ou, por exemplo, o hormônio da tireoide, enfim. E cada hormônio agora, uma vez produzido, vai atuar sobre células que tiverem receptor alvo para esse hormônio. Né? A gente vai começar agora a falar um por um. Tudo bem até aqui? O mais demorado vai ser a hipófise, porque ela tem vários hormônios que são produzidos aí, na verdade, hormônios que nós chamamos de tróficos, né? E tem células específicas para cada um. A história é um pouco mais longa, né? O resto já fica mais tranquilo em relação aí a falar sobre os hormônios. Tá, vamos sim. Pensando glândula, órgão, eu tenho dois componentes que sempre a gente fala quando é glândula, em termos de morfologia. A parte de sustentação e a parte de funcionamento, né, de secreção do produto. E o que é que eu estou falando? Estroma e parênquima. Aí a gente vai ter a mesma história, né? Pois não. Só para falar das coisas, tipo, o hormônio-alvo ele tem uma ligação direta com a célula-alvo. O hormônio trófico ele passa por tipo, umas etapas. O hormônio-alvo ele só vai ter uma ligação direta se a célula tiver um receptor para ele. Isso. Senão não. Certo. O hormônio trófico é tipo, produz um hormônio que estimula a outra parte Isso. a produzir outro hormônio. Isso. Como se fosse uma... Exatamente. É isso mesmo. Posso seguir? Tá, então vamos lá, organização geral. O estroma é o tecido conjuntivo propriamente dito. E ele tem três partes. A cápsula, tem de septos ou tabeculas, e ele vai dar origem ao estroma intersticial, que eu coloquei aí interstício. É o que eu sempre falo. A parte que ela não está voando, ele tem um conjuntivo em volta. E a gente chama isso de estroma intersticial. Tudo bem até aqui? E o parênquima, que é a parte funcional? A gente vai ver que ele vai variar de órgão para órgão, de célula, de tecido para tecido, enfim. Eu coloquei ele de uma maneira geral. As células endócrinas que estão produzindo os hormônios. Ela pode ser vesicular ou ela pode ser cordonal, a gente vai ver isso aí. Tudo bem? Como que é a organização desse parênquima para cada glândula? Ou para estruturas que não são glândulas, mas moram no interior de um outro órgão. E assim vai. Tudo bem? Então essa ideia vale para todos, né? Que a gente vai ver a partir de então. Tá. Esse é o primeiro corte histológico. Hipófise. Formado por tricrômico ou tricrômio de Gomori. Tem um pequeno desbotamento lá na cápsula. A cápsula não é inteirinha, isso aí que vocês estão vendo. A periferia está um pouco desbotada, mas não a ponto de prejudicar a visualização e a identificação desse corte histológico. Na caixa também tem a hipófise em HE ou HE, mas ela está sem a neurohipófise. Então, eu estou optando por essa porque tem as duas partes da hipófise que nos interessam. Tudo bem? Vocês conseguem ver que essa estrutura redonda, que é a neurohipófise, ela é diferente dessa outra? Nesse aumento? Se eu estou falando em adenohipófise, adeno, lembra o quê? Adenômero, né? Parte secretora. Tudo bem? E a adenopófise mesmo, das suas três partes que a gente vai ver, ela apresenta células epiteliais que secretam hormônios. É glandular. Já a neurohipófise, né? Parte nervosa. Como que é mesmo tecido nervoso? O que ele é constituído? Células da glia e neurônio. Mas esse neurônio pode ser o corpo do neurônio ou partes do corpo do neurônio, não é? Que a gente viu. Aqui a gente só vai ter partes. Nós vamos ter os axônios de neurônios. Esses axônios são amielínicos, olha o que eu estou falando. E o corpo desses axônios, do neurônio que contém esses axônios, eles moram em núcleos, lá na parte central. Então a neurohipófise só tem axônio, tudo bem? Não tem corpo de neurônio.
Mas o axônio não pode andar sozinho, ele tem que ter a escrava, não é? Quem é escrava na parte periférica de axônio que vocês aprenderam? Neurolemócito, vocês lembram disso? Aqui não é ele, mas é uma célula que vai fazer praticamente o que o neurolemócito faz, não em termos de produção de mielina, porque esses axônios são aminoácidos, né? Essa glia que acompanha esse axônio é chamada de pituícido. Já a gente vai ver. E a gente vê os núcleos dos pituícidos, né? Aí acompanhando os axônios. Tudo bem? Então é tecido glandular, epitelial glandular, adenohipófise. E tecido nervoso, né? Que vocês já conhecem os dois tecidos. Tudo bem? Tá. Entre uma parte da hipófise e a neurohipófise, tem esses buracos. Vocês conseguem ver? Esses buracos? Isso aqui é uma outra parte da adenohipófise, porque a adenohipófise tem três partes. A parte distal, a parte tuberal e a parte intermédia ou intermediária. Essa é a parte intermediária que a gente vai ver. E aí existem resquícios da formação da hipófise. Isso aí é chamado de bolsa de Rathke, que é a boca primitiva, um estomodeu. Não sei se vocês já viram isso. Já tiveram aula de êmbrio? Já tiveram, né? Então isso aqui é resquício. A gente vai ver e recordar novamente como é que ela é formada, né? Ao redor desses cistos da bolsa de Rathke, a gente vai encontrar predominantemente um tipo de célula que é a célula basófila. E basófila a gente tem aqui um monte na adenohipófise também. E essa coloração azul é a ideia que a gente tem mesmo de célula basófila. Enquanto que essa aqui, ó, é outra cor. Dá para perceber isso, né? Nós temos aqui também, além das basófilas, as acidófilas, que estão aí alaranjado, nesse tom amarronzado, enfim, né? Então nós temos células secretoras, tanto aí no lobo anterior, na parte distal, parte distalis, como na parte intermédia, basófila aí também. Células que produzem hormônios, e nós vamos ver quais. A neurohipófise não produz hormônio, ela armazena, ok? Um hormônio que é produzido por neurônio, é neurosecreção, né? Então a gente vai ver já como que é essa história. Claro que externamente tem uma cápsula que separa, né, que protege essa glândula desse conjuntivo denso não modelado, não divide a glândula em lóbulo, como a gente espera ver, não divide, mas é importante essa cápsula para carregar os vasos e principalmente os capilares fenestrados aí onde o hormônio vai cair. Tudo bem até aqui? Então, voltando naquela história de hormônio trófico, esses hormônios estão aqui em grande quantidade. Não são os hormônios-alvo. Tudo bem? Pensando no FSH e no LH, eles são produzidos aí. O estrógeno, a testosterona, é produzida no órgão, ovário, testículo. E esse órgão agora vai produzir o hormônio-alvo. Entendeu, Karina? Tudo bem, pessoal? A gente vai falar deles já. E além disso, esses hormônios tróficos têm ação ainda no hipotálamo, com os fatores ou os hormônios liberadores ou inibidores desses hormônios tróficos que a gente vai falar, né? Tá, essa é a primeira lâmina. A segunda lâmina vocês conhecem. A gente estudou essa lâmina 2 vezes, para ver o epitélio simples cúbico que reveste cada folículo ovariano, cada folículo tireoidiano todo. Tudo bem? E nós estudamos também ela para falar de glândula endócrina, cujo único exemplo é folicular ou vesicular. Tudo bem? Falamos de hipotireoidismo, hipertireoidismo, a gente vai relembrar algumas coisas a respeito disso. Outra coisa que já foi falada é que atrás da tireoide moram as paratireoides. Então toda vez que a gente faz ou coleta a tireoide, geralmente a paratireoide vem junto, né? Então nós temos aí 2 paratireoides, elas são em número de 2, 4, 6, no máximo 6 no ser humano, né? E a gente não falou dela, mas a gente vai falar agora, falando só o hormônio principal, mas não falamos da morfologia, né? Na época que nós estudamos a tireoide. Mas não é uma lâmina desconhecida. Cápsula, também que emite septos ou trabéculas, mas não divide a glândula em lóbulo. Esses septos são importantes para carregar com eles vasos sanguíneos e nervos. Tudo bem?
Então, até agora, nenhuma glândula aí tem lóbulo, né? Por enquanto visível. Essa tem. Professor, então quando não atravessa o chão, continua chamando de incompleto. Não? Você não dá nome. Não? Não tem nome. Septo incompleto é o que você tem lá no tímpano. Aquele você chama de septo incompleto. Aqui tem trabéculas. As trabéculas são muito fininhas, não a ponto de dividir em lóbulo. Então você também não chama de septo incompleto. Tem que ter a continuidade da cápsula para carregar vaso, óbvio. Né? Agora sim, ó, esse vocês conhecem. Pâncreas. Agora a cápsula em septos ou trabéculas divide em lóbulos. A maior parte do pâncreas é o pâncreas exócrino, acinar, que a gente já viu, né? Mas lá dentro moram essas estruturas desse tamanho, que são as ilhotas pancreáticas. A gente vai falar sobre ela. A ilhota não é separada da parte exócrina por uma cápsula, não tem nada que separe, é estroma, né? Estroma intersticial que é comum aos dois, tudo bem? A gente vai dar ênfase agora para a ilhota, né? E a última lâmina, que vocês não conhecem, é a primeira vez que vocês estão vendo como a hipófise, é uma lâmina de suprarrenal, corada em hematoxina e eosina, né? Logo de cara, a gente já vê uma cápsula, ela também envia prolongamentos, mas não divide a glândula em lóbulos, e essa glândula tem duas origens embrionárias diferentes, né? Ela tem uma porção cortical com 3 camadas, que a gente vai ver, detalhe, e uma porção medular, que tem outra origem embrionária, ela vem do neuroectoderma, a parte mais externa, o cortical, vem do mesênquima mesoderma, mesênquima, né? Origens embrionárias diferentes, morfologia diferente e funcionalidade diferente. Só adiantando, a parte cortical da suprarrenal, ela é hipófise dependente. A medular não. Ela é hipófise independente. O controle da medular é direto. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente falou, eu mostrei 4 cortes transversais de medula e a parte de um axônio simpático ia diretamente na medula da adrenal. Eu falei, a gente vai voltar a falar sobre isso lá na aula de sistema nervoso. Não existe um gânglio no meio, é como se fosse direto para uma parte somática, né? Então ele vai direto aí para essa parte medular. O corpo neurônio mora lá no hipotálamo também. E tem um controle direto do hipotálamo. A gente vai ver isso, né? Tá, esses são os 4 cortes histológicos que a gente vai abordar melhor amanhã na aula, ok? Tá, vamos começar pela hipófise, que é essa que tem um monte de hormônios tróficos e que, de certa maneira, controlam outras glândulas, outras células, que a gente vai ver também. Por isso que é chamada de glândula mestre, né? Anatomicamente, ela tem uma porção, ela se localiza numa região específica, né? Ela fica no assoalho do terceiro ventrículo, acho que a anatomia deve ter falado para vocês, numa fossa do osso esfenoide, que é chamada de célula túrcica, né? Pra gente não muda nada. Então a gente tem aí a hipófise, para vocês terem uma ideia, o tamanho da hipófise é do tamanho de uma ervilha, tão pequenininha que ela é. Aqui a imagem vista, né, em raio-x e também macroscopicamente dela, extremamente pequena, e ela guarda comunicação com o hipotálamo. Ela tem tudo a ver com o hipotálamo. Ela recebe do hipotálamo os fatores de liberação e inibição dos hormônios tróficos que vão ser produzidos aí. Isso aqui é anatomia, né? Nós temos, olhando aí a hipófise dentro, então, dessa fossa hipofisal aí, o osso esfenoide que a gente tem, também nos interessa, e vamos ver agora as duas grandes regiões com as suas subdivisões. Isso nos interessa. Então, a hipófise é formada pela parte anterior, ou pelo lobo anterior, subdividida em 3 partes. A parte, ou pars distal, ou pars distalis, tanto faz, é a maior delas. A pars, ou parte intermédia, é aquela que contém os cistos da bolsa de Hatt, que eu mostrei na lâmina. E a pars, ou parte tuberal, que é a que envolve o infundíbulo, né? O pedúnculo aí da hipófise, que
que é esse marrom envolvendo o infundíbulo, que é continuidade do hipotálamo, né? Essa parte tuberal a gente não tem na lâmina de vocês. A gente não vai ver. A gente vai ver a parte distal ou parte distal e a parte intermédia, né? Tá, vamos ver a neurohipófise agora, ou a hipófise posterior, né? Nós temos a pars nervosa, ou parte nervosa, que é exatamente a região que vocês viram que era uma bolinha cinza. Esse é o lobo posterior, ou pars nervosa, né? A pars nervosa do lobo posterior, ou da neurohipófise. Mas ele também tem um infundíbulo e tem a eminência média, que é a continuação aí do hipotálamo. Tem autor que coloca a eminência média, tem autor que não coloca, só coloca o infundíbulo. Na lâmina de vocês não tem um infundíbulo, tudo bem? Então o que a gente vai enxergar lá na lâmina? Na adenipófise, parte distal e parte intermédia. Na neurohipófise, a parte nervosa. Tudo bem? Vamos seguir. Essa é a origem embrionária da adenipófise e da neurohipófise. Então, uma invaginação do diencéfalo origina a neuro. E uma evaginação do teto da cavidade primitiva oral, que é chamado de bolsa de Hatch, quando forma essa invaginação. E a gente vê os resquícios dela lá na parte intermédia, né? Vai formar, então, essa glândula. Então, na verdade, a parte glandular é uma evaginação do epitélio da cavidade oral primitiva. E a parte da neurohipófise, principalmente a parte nervosa, é uma invaginação do diencéfalo. Tudo bem? Isso não é novidade, pelo que vocês já viram, já falaram, aí vocês já viram isso, né, na embriologia, né? Então, nós temos duas origens embrionárias diferentes, da ADN e da neuro. Tá. Quando a gente olha em HE ou HE, a pars nervosa, neurohipófise, é totalmente diferente da parte, no caso aí, parte distal, a maior parte da neurohipófise, porque ela é glandular. A gente vê ela muito corada em HE. A parte nervosa não, porque a gente vai ver axônios e núcleos de pituícidos, né? Ela é bem menos corada do que a parte da adenipófise. A gente vai ver isso em seguida, né? Então o autor está mostrando mais partes aqui, ó. A parte distal, a parte intermédia, e ele está mostrando aí a parte tuberal, né? Na verdade, tuberal, que tem a parte nervosa, que é o infundíbulo, e a pars nervosa, ou parte nervosa, que os dois são componentes da neurohipófise. Em maior aumento, nós estamos aqui na pars intermédia, no cisto de bolsa de Hatch, do lado direito a adenipófise e do lado esquerdo a neurohipófise. Então sempre a adeno é mais corada, seja que corante for, em relação à neurohipófise, né? Tá, então ele é subdividido em dois componentes funcionais, a adeno com suas três partes e a neuro com as suas três, se a gente colocaria a eminência média, né? Enquanto a adeno é tecido epitelial glandular, a neuro é tecido nervoso, que a gente já tinha falado. E obviamente, né, um vem exatamente do diencéfalo e o outro vem exatamente de um epitélio de revestimento da cavidade oral primitiva. Toda invaginação forma uma glândula, né, que é o que a gente viu aí da hipófise, glandular. Alguma dúvida até aqui? Tá. Pensando agora na relação da hipófise com o hipotálamo, por isso que eu voltei aí com essa imagem. O hipotálamo, ele vai ter núcleos que contêm corpos neuronais dentro deles. Lembra que eu falei? Todo núcleo é um conjunto de corpo de neurônio dentro da parte central, né? Então, são esses núcleos que vão produzir, que contêm esses corpos neuronais, que vão produzir os fatores de liberação ou de inibição dos hormônios tróficos que a parte da adenipófise, a parte anterior, vai produzir. No caso, a neurohipófise também tem dois núcleos, mas eles vão produzir um hormônio que vai ficar acumulado na neurohipófise. Nós vamos ver essa história agora. Então, a relação é muito próxima das duas, né, do hipotálamo com a hipófise nesse sentido. Os núcleos de neurônios secretores estarem aí presentes e atuarem na glândula como um todo. E a gente vai ver de que forma. Controle direto ou controle indireto? Tudo bem? Desses núcleos aí. Então, nós temos o hipotálamo atuando sobre a hipófise, no caso da adenopófise, a adeno, parte glandular.
produzindo hormônio liberador ou hormônio inibidor de hormônios que vão atuar de maneira sistêmica. Então vamos pensar, nós temos os tróficos aqui, né? Vamos pensar, por exemplo, no FSH e no LH, que é o mais fácil. A hipófise, as células basófilas da hipófise produzem o FSH e o LH, as duas gonadotrofinas. Mas para elas liberarem, produzirem, elas precisam do hormônio liberador das gonadotrofinas, das duas gonadotrofinas. Tá, aí as células basófilas produzem o FSH e o LH. Eles vão atuar onde? No ovário e no testículo, que a gente já viu. E agora o ovário e o testículo vai produzir o quê? O hormônio-alvo, né? Que a gente já viu. O estrógeno, que vai atuar em todas as células que tiverem receptores para estrógeno, e no caso a testosterona em todas as células que tiverem receptores para testosterona. Tudo bem? Então, isso aqui tem o hormônio trófico e o hormônio já sistêmico. Ele já vai entrar, no caso, aí, com o estrógeno e a testosterona atuando em outros órgãos, em outras células. Né? Eu já tinha conversado um pouquinho a respeito disso. E vamos ver essa imagem, então. Olha os núcleos que contêm os corpos neuronais. Eles têm várias denominações, para a gente não interessa pensar nessa denominação, né, nesse momento. E aí eles vão liberar os fatores de liberação ou de inibição dos hormônios produzidos aí pelas células acidófilas e basófilas da adenipófise. Isso que está em parênteses são os fatores de liberação. Então, fator de liberação do hormônio do crescimento. Fator de liberação vou falar assim, que vai atuar no córtex da adrenal ou da suprarrenal. Hormônio de liberação do hormônio da tireoide, vai atuar o TSH. Hormônio de liberação das gonadotrofinas. Tudo isso que vocês estão vendo entre parênteses são esses hormônios de liberação que são produzidos por esses neurônios, cujos corpos ficam lá nos núcleos dentro do hipotálamo. Tudo bem? Mas onde eles vão cair? Onde que esses hormônios ou essa neurosecreção vai cair para chegar na adenipófise? Reparem que nós temos duas redes de capilares aí. E entre duas redes de capilares nós temos um vaso, que é uma veia. Como que eu chamo mesmo essa história? Sistema porta. Então existe um sistema porta hipofisário aí, que tem a ver com a adenipófise, não tem a ver com a neurohipófise, cujos hormônios produzidos pelo hipotálamo, hormônios hipotalâmicos, caem no primeiro plexo de capilar. A gente vai ver isso aí. E aí eles passam por uma veia porta, sistema porta venoso, e caem no segundo plexo de capilar. Nesse segundo plexo, eles vão atuar nas células acidófilas ou basófilas, que constituem a adenipófise, que a gente vai ver agora. Né? E aí eles saem dessa região com os hormônios tróficos que vão atuar no ovário, nos rins, nos testículos e assim por diante. Vamos pensar no FSH e no LH. Eles saem por veia hipofisária e vai atuar lá nesses órgãos. Né? E os órgãos, por sua vez, vão produzir os hormônios-alvo que vão atuar em células onde tiver receptor do estrógeno ou para testosterona, que a gente já tinha falado. Né? Então, isso é a relação que a hipófise tem com esse hipotálamo, que guarda esses neurônios secretores de fatores de liberação, hormônios de liberação ou de inibição. A gente só fala de liberação, mas tem os de inibição também, para atuar aí, no caso, na adenipófise. Né? Tudo bem até aqui? E a neuro? Como que é a história da neuro? A neuro não tem sistema porta. Não existe sistema porta para ela. Os neurônios secretores que moram lá no hipotálamo, também morando em núcleos, os axônios desses neurônios vão diretamente povoar a neurohipófise. Então, o hormônio não cai numa rede aí, né? Ele está dentro do axônio, é uma neurosecreção. E esse axônio é acompanhado pelos pidurícidos, que a gente já tinha falado. E agora, essa neurosecreção aqui, que é o hormônio antidiurético e a ocitocina, caem na veia hipofisária também e vão atuar em órgãos que eles precisam atuar. No caso aí, hormônio antidiurético, por exemplo, no coletor ou na medula renal, concentrando aí
o filtrado glomerular, né? A nossa urina ela é uma urina concentrada, né? Guarda então água, e a ocitocina que pode atuar, por exemplo, na glândula mamária, nas células mioepiteliais, no útero, né? No biométrio e assim por diante, né? Para fazer a contração no momento aí que for necessário, né? Então é ação direta. A neurosecreção cai diretamente numa veia que é comum com a adenohipófise de saída, a veia hipofisária. Não tem sistema porta na neurohipófise. Tudo bem que a gente vai voltar a falar de novo. Isso aqui é um apanhado geral. Vamos seguir. Então, pensando em vascularização, nós temos aí duas artérias presentes na neurohipófise. Isso é anatomia. Não me interessa a denominação, mas me interessa o que acontece, o que vem dessas artérias, né? Então, é a artéria hipofisária superior que capilariza para formar o primeiro plexo de capilar, onde a neurosecreção hipotalâmica, os fatores de liberação ou de inibição, os hormônios de liberação ou de inibição, eles caem nessa primeira rede. E essa rede, então, ela é oriunda da artéria hipofisária superior. Aí esses capilares se reúnem para formar veia hipofisária e, de novo, se capilariza numa segunda rede de capilar lá na hipófise. E aqui que vão cair os hormônios produzidos, ou essa neurosecreção produzida por esses neurônios hipotalâmicos, né? Nessa segunda rede de capilar. A neurohipófise, por sua vez, os capilares que contêm aí, ou que estão em íntimo contato com o tecido nervoso, ele vem de uma outra artéria, da artéria hipofisária inferior. Tem nada a ver com a superior. E ela não forma, no caso aí, essas artérias, dois ramos de artéria. Não existe sistema porta na neurohipófise, né? Isso aqui a gente vai ver. Por que é interessante ter sistema porta aí na hipófise? É muito mais rápido. Imagina se esse fator, esse hormônio de liberação, esse hormônio de inibição, se ele caísse na circulação sistêmica para ir atuar lá nas células da adenohipófise, para elas liberarem então o FSH e o LH, ia demorar muito, né? Então é uma rapidez na resposta. Por isso que tem esse sistema porta, que é a função de todo o sistema porta, né? Pois não. Os outros capilares nessa região, na região geral, eles também são assim que eles são fenestrados? Fenestrado, de órgão endócrino. Sim, todos estiverem nessa região, não só fizerem parte desses plexos, todos vão ser fenestrados. Fenestrado. Capilar fenestrado, capilar fenestrado, capilar fenestrado. Ok? Posso seguir? Tá. Então nós temos aí a primeira rede de capilar. Primeira rede. Quem que é ela mesma? Ela veio da artéria hipofisária superior, que a gente já viu, né? Ela vai fazer parte, essa primeira rede. Ela está na região da pars tuberalis, ou da parte tuberal, está na eminência média e está no infundíbulo. Eminência média e infundíbulo é parte nervosa, né? O núcleo da invaginação do diencéfalo, que a gente tinha visto anteriormente. E essa pars tuberalis, ou parte tuberal, é da adenohipófise. Então nós temos a parte tuberal abraçando a parte nervosa que a gente tinha visto no esquema anterior, né? Então nós temos a primeira rede capilar exatamente aí. Depois nós temos as veias porta, né? São veias. E a segunda rede de capilar na adenohipófise. Claro que nessa segunda rede, além da adenohipófise, né? Além da pars distalis ou parte distal, a gente também tem a pars intermédia aqui da adenohipófise, né? Nessa segunda rede capilar. Então reparem que a gente tem duas redes capilares, vasos porta, e a veia que sai daí é a veia hipofisária. Na neurohipófise, é a artéria hipofisária inferior que vai formar essa rede de capilar fenestrado. É a oriunda dela. E ela também sai pela veia hipofisária e vai embora, levando os dois hormônios que ficam aí armazenados nos axônios, que é o hormônio antidiurético e a ocitocina. Então essa vascularização é clássica, em qualquer livro que vocês forem, vocês vão encontrar isso, né? Explicando aí essa vascularização. E olha agora, o autor colocou em verde 3 corpos neuronais de núcleos que tem a ver com a adenohipófise.
E cada um recebe um nome, olha lá. Os neurônios, os núcleos dorso mediano, dorso ventral, infundibular, não interessa esses nomes. Esses corpos neuronais moram em núcleos, tudo bem? E do lado direito, ele colocou 2 corpos neuronais em roxo, porque é outro núcleo. O verde tem a ver com a adenipófise e o roxo tem a ver com a neurohipófise. Então, aquilo que eu falei, os corpos e neurônios secretores moram no hipotálamo em núcleos. Tudo bem até aqui? Olha os axônios agora. Vamos primeiro falar do verde, que vai formar o sistema porta. Esses axônios vão liberar os hormônios de liberação, ou fatores de liberação, ou inibição, que também existem, no primeiro plexo de capilar. E aí, a gente sabe que esse primeiro plexo é formado pela artéria hipofisária, né? Unificação da artéria hipofisária superior. Então, eles estão jogando aí esses fatores de liberação ou inibição. Que o autor está colocando lá num triângulo vermelhinho, desculpa, a luz. Tá, caiu no primeiro plexo. E depois, para onde vai agora esses fatores de liberação e inibição? Na veia porta, tá aí, ó, sequência. Depois a segunda rede de capilares, tudo bem? Então eles continuam aqui, caem na adenipófise, pars distal, pars intermédia, estimulam as células a produzirem os hormônios, tipo FSH e LH, que a gente vai ver, e agora esse FSH e LH produzido vão cair na veia hipofisária, que está aí em amarelo, esses hormônios que a gente está vendo aí uma vez produzidos, todos os produzidos pelas células basófilas e acinófilas. Eles caem na veia hipofisária. Tá, e a neurohipófise, qual é a história? Neurônios de outros núcleos, os axônios vão direto na neurohipófise, são parte desse tecido nervoso, só que eles encontram uma rede de capilar. Ocitocina e ADH são jogados nessa rede, essa rede é oriunda da artéria hipofisária inferior, né? Caem nessa rede e vão para a mesma veia hipofisária alcançar os locais que eles precisam ir, né? Então, mais uma vez, para deixar claro, a neurohipófise não tem sistema porta. Quem tem sistema porta é a neurohipófise. Tudo bem? Quem tem ação indireta aí é a adenipófise em relação ao hipotálamo, porque ela tem hormônios de liberação e inibição que vão atuar sobre as células, e agora as células vão produzir hormônios, né? Esse não, já é ação direta. No caso da neurohipófise, os próprios axônios já fazem parte do tecido e diretamente eles já vão liberar os seus hormônios. Ficou claro até aqui? Pois não. Como? O caminho desse neurotransmissor vai fazer na adenipófise, ele vai chegar, eles vão eliminação, vai liberar na artéria hipofisária superior. Não vai eliminar a artéria hipofisária superior. A artéria hipofisária superior origina o primeiro plexo de capilar. Então ele vai virar o primeiro plexo Isso. primário, depois o plexo primário vai ser uma Veia porta, veia porta e depois o segundo plexo de capilares. e depois uma veia hipofisária. Isso. Pois não. Os axônios? Os axônios de neurônios cujos corpos moram em núcleos ou talônicos vão fazer parte daí. A adenipófise tem axônio? Tem, pessoal? A dele? Não, é glandular. Onde que estão os axônios hipotalâmicos associados com a adenipófise? Onde eles estão? Lá no infundíbulo. Não tinha a parte tuberal e o infundíbulo aí segurando? Está lá no infundíbulo. Quem são os constituintes da parte nervosa, da neurohipófise? Infundíbulo e parte nervosa. Tudo bem? A eminência média pode ou não estar junto. Tudo bem? São essas 3 partes. Onde que estão esses axônios verdes aqui? No infundíbulo e eminência média. Depois eles desaparecem, não vão fazer parte da adenipófise, né? A adenipófise é célula epitelial. Tudo bem, pessoal? Eles só estão aqui para liberar os fatores de liberação ou de inibição dos hormônios. Mas eles não vão entrar aí para dentro da célula, para dentro da glândula, né? Tudo bem? Tá.
Pensando na hipófise, na pars distalis ou parte distal, tanto faz. O que ela tem como constituinte? Não são células, que a gente viu adeno, né? Células em cordão, porque a organização é em cordão, cordonal, e elas são de 3 tipos: cromófila, cromófoba e folículo estrelada. O que tem a ver? Qual é a definição? O que seria cromófila? O que é filia? Afinidade por corante. Cromófoba não tem afinidade pelo corante, tudo bem? Folículo estrelada não é nem uma coisa nem outra, são essas células do conjuntivo que ficam no estroma intersticial, que apresentam várias funções que nós vamos falar já já. As células cromófilas e cromófobas são células em arranjo cordonal da adenipófise, principalmente pars distalis. Na verdade, principalmente não, da pars distalis ou da parte distal. A gente vê essas duas células. Tá. Se eu corar em HE ou HE, existe a célula acidófila e existe a célula basófila, HE ou HE. O que é acidófila? Afinidade por quem? Pela iosina. E a basófila? Afinidade pela toxina. Tudo bem? Na lâmina de vocês, no tricrômio de Glomore, a acidófila vai estar laranja e a basófila vai estar azul. Vocês vão ver. Tudo bem? Nós temos elas aí, né, nesse esquema sendo mostrado, a acidófila rósea e a basófila azul, né? Existem 2 tipos de células acidófilas: as mamotróficas e as somatotróficas. Mamotrófica, o que será que ela produz? Sob a ação desse hormônio liberador? Prolactina. E a somatotrófica, hormônio do crescimento, GH. A gente vai falar de novo. Por outro lado, as basófilas são 3. Olha o nome delas: células gonadotróficas. O que será que elas vão produzir sob a ação desses hormônios hipotalâmicos? FSH e LH, as 2 gonadotrofinas. As células adrenocorticotróficas. E agora? Córtex da adrenal. Tudo bem? Adrenocorticotróficas ou corticotróficas? E depois a outra é a tireotrófica. Essa tem a ver com a tireoide. Então nós temos células basófilas e acidófilas. 2 acidófilas e 3 basófilas. Ok? Aí, presença, a gente vai ver cada uma. Quem seriam as cromófobas? Seriam as acidófilas sem produto de secreção. Naquele momento, ela não tem produto nenhum. Por isso que ela não tem afinidade tintorial. Um dia ela pode ser acidófila, quando ela produzir, né, os hormônios que tem aí, ou ela pode ser basófila. A gente não sabe. E quem são essas folículos estreladas? São células que têm multifuncionalidade. Elas podem fazer fagocitose, mas elas não pertencem ao sistema mononuclear fagocitário. Suporte físico para células, de uma maneira geral, secretoras, estimular a secreção das mesmas e regenerar as mesmas. Olha isso. Dá para a gente ver essa célula folículo estrelada em cortes curados por HE, por crômio, microscopia de luz? Não. Tem que fazer imunocitoquímica para marcar essa célula, senão a gente não enxerga. Né? Só mais um pouquinho. Do lado esquerdo é HE, do lado direito é tricrômio ou tricrômico de Glomore, que é a lâmina que vocês vão ver. Vamos ver, que célula é essa? Acidófila. Tudo que está em A e o ósseo é célula acidófila. A basófila é bem distinta, né? Núcleo basófilo, citoplasma basófilo. E essa aqui, ó, que eu estou passando a ponteira? A cromófoba. Tudo bem? Vamos lá para o outro lado. Para o lado direito agora. A acidófila está em laranja. A basófila está em azul. E a cromófoba teria que ser uma que não vejo cor, como essa, por exemplo. Ela está muito melhor aqui do que aqui, né? Então é uma célula que eu vejo só o núcleo e um halo branco ao redor.
A lâmina de vocês está perfeita para ver isso aí. Tá, então, vendo a parte distal ou pares distales da adenopófise, eu tenho que encontrar essas duas células, as cromófilas e as cromófolas. Sabendo que a cromófila é uma cromófila que não tem produto de secreção. Tudo bem? Pars intermédia. Lembra que a adenopófise é formada por 3 partes. A parte distal é essa. Tudo bem? A parte intermédia, o pars intermédia, que tem os cistos da bolsa de Rattke. Lembram deles? Ele só tem célula basófila. Mas não é essa mesma aí. Não é tireotrófica, não é corticotrófica, não é gonadotrófica. Ela produz um outro hormônio que vocês vão ver aí, mas ela é basófila. E a parte tuberal, que está lá no infundíbulo, envolvendo o infundíbulo, ela tem poucas células. Se ela tiver, serão as basófilas também. Ela não está mais associada com secreção, a parte tuberal. Ela recebe o primeiro plexo de capilar, ela é muito vascularizada, com poucas células secretoras aí. Então nem se fala em produto de secreção da parte tuberal. Se fala da intermédia e se fala da distal. Tudo bem? Nós estamos falando aí da adenopófise, né? O estroma intersticial está em essa tonalidade meio verde, no caso aí à direita. E aqui à esquerda, um pouco róseo, branco, tem artefato, obviamente, aí, mas dá pra gente ver aí o estroma intersticial. Isso aqui, então, é um corte de adenopófise em HE ou HE, células acidófilas, células basófilas, e vamos ver aí uma cromófoba, se a gente consegue enxergar um núcleo com um lado branco em volta. Esse aqui é uma cromófoba. Essa aqui é outra cromófoba. Tem várias aí. Bem? Então, quando a gente olha esse arranjo, é um arranjo em cordão. Tem o estroma intersticial e tem as células cromófilas e cromófobas. Isso é a adenopófise. Então, o órgão é a hipófise, a região é a parte epitelial, a parte da adeno. A adenopófise, hipófise engloba as duas, né? Essa aí é a adenopófise. Eu vou além, isso é parte distalis ou parte distal. Porque a intermédia não tem acidófila e a tuberal também não tem. E a gente acabou de falar, né? Quem que mora nesse estroma aqui, ó, que é importante, no caso aí? Os capilares fenestrados. Esses capilares são o primeiro plexo de capilar ou o segundo plexo de capilar? Aqui. Segundo plexo. Né? Porque o primeiro está lá na parte tuberalis, lembram disso? E as veias estão no infundíbulo também, aí na região do infundíbulo, região da parte tuberalis, a veia porta. A pars distalis ou parte distal recebe o segundo plexo, né? Do sistema porta. Tá. Vou seguir aí, eu envolvi uma basófila, tem aí a acidófila, que agora eu nem estou enxergando a acidófila aqui, vestida, só para a gente olhar aí. E uma cromófoba, também interessante, no verde. Vamos fazer um intervalo? Quando a gente voltar, eu já respondi lá. Quando a gente voltar, a gente vai rever tudo isso que a gente falou em relação ao controle direto ou indireto